Olá, olá, olá para vocês também, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Começando mais um culto no lar nessa semana. Vamos cantar uma musiquinha? Então vamos cantar uma musiquinha, a gente tem um minutinho ainda. Esse tal da musiquinha, né? Eu vou ter que arrumar um inário para mim. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Só olhe o seu amor não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Mas vamos cantar só metade da musiquinha que já deu 9, tá? Vamos lá então, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade da fraternidade, do conhecimento, do aprendizado, a oportunidade de crescer neste planeta tão maravilhoso, que cresce junto conosco a cada dia, nos transformando enquanto nós também o transformamos. Que possamos sempre sentir a energia e o amor crístico em nossos corações, guiando as nossas mentes mediante uma fé raciocinada, com bases no estudo, aprofundado em livros, nas trocas de informações com irmãos, com mais experiências e conhecimentos. Que possamos saber seguir os passos do nosso Mestre, sem pestanejar, sem cometer atrocidades, acreditando que Ele o faria assim. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Mestre. Talvez em nossa última oportunidade antes da separação, que possamos compreender a importância de estarmos caminhando em cima dos seus passos e das suas pegadas. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão imaturos, tão egoístas. Mas sonhamos em um dia poder compartilhar desse amor tão sublime que emana do Senhor. Graças te damos pela oportunidade do estudo de hoje e que a sua luz possa se estender a todos aqueles que se predispõem a parar para ouvir um pouquinho dos seus ensinamentos. Graças te damos mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar os bons espíritas. No capítulo 17, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se a compreendem, não as aplicam em si mesmos. A que se aprende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória
que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo apenas saído da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade no senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circundam lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los, sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil em uma outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, tem num grau superior de adiantamento moral o espiritismo, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Que texto maravilhoso, né, gente? E ele fala tudo mesmo, porque tem gente, hoje, graças a Deus, é a grande minoria, né, que pensa que o espiritismo ele existe só para você ter contato com seres que já morreram, para você pedir bens para os seres, né? Falar, ai, eu vim aqui, sabe, porque eu preciso de um carro novo. Ai, cara, isso não existe. Isso não existe numa casa espírita. Nunca existiu. Você pode encontrar isso em trabalhos particulares e nós já estudamos sobre isso aqui, como que funcionam esses compromissos e contratos que as pessoas fazem em troca de bens materiais. E fazem porque não têm conhecimento do que será cobrado no dia seguinte. O espiritismo, o foco da doutrina espírita e do verdadeiro espírita
é transformar a sua qualidade moral. Como assim transformar minha qualidade moral? É você se avaliar, perceber que os seus atos não são legais, que o que você falou pro seu coleguinha não foi legal, ter a humildade de ir lá e corrigir. Isso a gente faz todos os dias. A gente acorda de pá virada, de TPM e desconta em alguém que não tem culpa. A pessoa te dá bom dia, você vira a cara. Sabe? Coisas assim que você sabe que machuca, que você faz de propósito. Então, o verdadeiro espírita, mesmo que ele esteja magoado, ele vai estar ali sempre em oração, nem que seja pedindo, falou, oh, Senhor, me dá um pouquinho só de maturidade, Deus, para que eu possa ir lá conversar com esse irmão, para ver se eu tiro esse ranço de dentro de mim, porque tá difícil. Se tá difícil para mim, acho que tá difícil para ele também. Então, essa é a cara do espiritismo. É assim que funciona lá dentro do centro espírita. E eu achei muito interessante a gente ler essa parte do Evangelho justamente agora que a gente está começando a estudar o livro Herdeiros do Novo Mundo, porque o livro Herdeiros do Novo Mundo, ele vai desenhar e vai mostrar pra gente, agora que a gente já tem aí, né, 4 anos, meio 5 anos de estudo, como que funciona uma casa espírita, o trabalho mediúnico lá dentro, como que ele é feito, a pouca importância que são os fenômenos. Os fenômenos, eles vêm poucas vezes para nos orientar, para nos auxiliar. Não é para a gente se sentir, eu tenho superpoderes. Isso não existe. E se existe no lugar que você foi, que você conheceu, que você visitou, abre o olho. Porque o que é a prioridade dentro de uma casa espírita? Estudar. Você tem que estudar os livros que foi passado, o Evangelho, o livro dos Espíritos, a Gênesis, todos os livros que foram escritos nessa cadeia para você ir amadurecendo e aplicar na sua vida. Aplicar em você, não é no coleguinha, não. É em você que você vai aplicar. E essa é a verdadeira diferença também da doutrina espírita. É cada um cuidando de você. É cada um competindo consigo mesmo. É cada um apontando os seus defeitos. Pelo menos era para ser assim, né? Mas a gente está percebendo que as coisas estão realmente mudando. Por exemplo, eu fiquei satisfeita demais, estou muito feliz, estou muito grata pela quantidade de médiuns que estão começando conosco lá no posto, né? No grupo que eu frequento, que eu estou estudando e que eu estou aprendendo também. Então, é como se tivesse assim, aberto uma cortina e ver aquela multidão de médiuns e falar, cara, que massa! Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus as pessoas estão começando a perceber que todos nós somos médiuns e todos nós temos um papel a cumprir. Não é só porque eu sonho, eu vejo, eu sinto, eu vou, eu não sei o que é diferente. Não, todo mundo tem um papel a ser cumprido. Então que a gente possa se atentar a isso e se atentar ao verdadeiro formato do cristianismo. Porque ser cristão não é ficar olhando para o outro e esperando dele um comportamento semelhante ao de Cristo ou uma vantagem, não. Ser cristão é olhar para si mesmo e avaliar os seus passos e o seu comportamento. E isso é ser espírita, isso é ser cristão, isso é ser humano. O ser humano, ele está aqui para se autoconhecer e controlar as suas emoções. Porque lá no plano astral não tem espaço para quem não consegue controlar suas emoções, seus pensamentos. É puxado pelo umbral. Então, é um ato de caridade que Deus sempre nos propõe, né? Melhorar a nossa sintonia para com o todo. Então, vamos lá? Desculpa, gente, hoje eu tô muito boa não, mas é coisa minha. Vamos lá, então, o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar guerras. No livro 3, capítulo 6, guerras. Vamos lá? Pergunta de número 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque ele evita as causas e, quando é necessária,
sabe aliá-la à humanidade. Na semana passada a gente estudou sobre as catástrofes, né? Que vem para transformar o planeta, principalmente quando a humanidade está totalmente descontrolada. A guerra ela é meio parecida com isso, tá? Dói, machuca, mas sempre que acontece, não estou falando que tem que acontecer, muito pelo contrário, que a gente não precise um dia passar por isso, mas sempre que acontece, a humanidade ela dá um salto, ela dá um avanço na ciência, ela dá um avanço na moral, né? E muitas vezes é por isso que é permitido esse tipo de situação tão dolorosa. Oi, meu amor! Você tá aí? Você faz as coisas erradas e ainda mostra pra eu ver? Ah, não, que vergonha só! Vai assistir sua aula. Te amo, tá? Todo dia, toda hora. Daqui até a lua e de volta. Com Deus. Pergunta de número 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E os espíritos responderam, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Pergunta de número 744. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? E os espíritos responderam, a liberdade e o progresso. E ainda na mesma questão ele volta a perguntar, se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? E os espíritos respondem, subjugação momentânea para abater os povos, a fim de o fazer chegar mais depressa. Pergunta de número 445. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? E os espíritos respondem, este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer a sua ambição. Ou seja, o soldadinho que está lá recebendo ordem vai responder por isso? Vai. Mas quem mandou ele lá fazer vai responder muito mais, tá? Então, é um assunto triste, né, gente? A gente vê aí praticamente o fim dos tempos. Vamos usar esse termo aí, porque é o que todo mundo tá usando. Mas é o início, né, dos novos tempos, na verdade. E a humanidade ainda se comportando desse jeito. Eu tenho uma compaixão tão grande com aquele Vladimir Zelensky. E eu nem posso falar aqui assim, pelo outro Vladimir, melhor não, né? Não é o momento. Que a gente precisa ainda aprimorar as nossas emoções. E que a gente possa ter consciência que a rixa, a disputa, a concorrência, a inveja, né? Que não deixa de ser uma guerra interna, mata, gente. Se não mata a pessoa que você tá ali emanando essa inveja absurda, tenha consciência, gente. É tanta gente hoje emanando inveja pros outros que nem tem ideia. A pessoa emana inveja pros outros sem ver. É triste. Ela destrói o outro e destrói você também. Então vamos nos atentar a isso. Compete só com você mesmo. Se o outro tá onde tá, é porque ele fez por onde. Você tem capacidade de fazer também. Então, além dessas guerras externas que a gente presencia, que a gente possa se atentar às guerras que nós vivemos dentro de nós mesmos, nunca satisfeitos, sempre correndo atrás para chegar lá onde é que é lá, onde é que você quer ir. Vive o agora, quando você chegar lá, você vive o lá. Tá? Então vamos nos atentar para as guerras internas e as guerras externas que caminham aí nos torturando dia após dia. Tá rápido hoje, né? Tem nada não, gente. Tô com o coração apertado. Mas esse coração apertado não é de mim. Eu não sei se eu deveria falar. Às vezes eu tenho sonhos e sensações de coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer. E vivo situações, momentos de desdobramento que me machucam muito. Por isso que ser assim não é uma dádiva. Ser assim é realmente um compromisso. E a gente não pode fazer nada, a não ser prece, pedir, né?
o tempo todo por aqueles que vão passar por isso, que vão vivenciar, mas não deixa de doer dentro da gente. E a gente fica se perguntando, oh meu Deus, será que eu vou sentir isso sempre? Será que vai ser sempre assim? Será que eu vou sempre sentir as minhas dores e as dores daqueles por quem eu passo, que eu abraço? Mas que seja feita a sua vontade. Vamos lá. Boa ideia. Pastorino Ariston Teles. Convidar alguém para almoçar ou jantar em sua companhia. É um meio de estar com alguém que talvez esteja necessitado de uma palavra amiga, um gesto de apoio, um estímulo. 1 ou 2 horas de convívio afetuoso talvez devolva àquele coração a alegria, o entusiasmo de que se acha necessário. A atenção sincera de um amigo nas horas de crise reacende as esperanças e reanima o espírito. A solidão dói, e quando a fase é de crise, dói mais ainda. Deixa ele passar que a gente continua. A medida do amor é amar sem medida. Ai, amei. Ganhei essa canequinha de presente, minha cunhada, maravilhosa. Amo minha canequinha. Então vamos lá. A solidão dói. E quando a fase é de crise, dói mais ainda. Mesmo independentemente dessas situações, se você tem possibilidades, convide sempre alguém para estar com você. No suave clima da amizade, abra o seu coração e convide o companheiro para entrar. E que assim seja. Eu tô precisando disso, não vou mentir não. Eu tô muito reclusa, mas porque eu sinto necessidade. Ai, gente, meu beija-florzinho tá bem, minha gracinha. E me alegrar. Eu sinto essa necessidade ainda, né? Eu passei um processo de transformação muito grande, muito grande, muito grande. É como se eu tivesse atravessado ali o meu deserto. Mas o meu atravessar de deserto, ele durou 4 anos, não 40 dias. E eu ainda sinto uma dificuldade muito grande de abrir o meu espaço. Mesmo para pessoas que eu amo muito, porque eu ainda não consigo controlar esse processo de absorve energia, libera energia. Ainda estou aprendendo. Então eu sempre volto para casa um pouco carregada, cansada. Mesmo que o encontro tenha sido suave, alegre, né? É como se por onde eu passasse assim, eu carregasse tudo. Ah, mas você está estudando, você está fazendo, você está limpando? Tô. Mas ainda assim, a gente volta para casa com com esse sentimento causado por essa sensibilidade. Já estou voltando, né? Às vezes eu vou, às vezes alguém vem, mas já não é com a mesma frequência que era antes. Eu acho que nunca vai voltar assim. Eu sempre vou estar assim, me policiando e avaliando as situações antes de ir para qualquer ambiente, de estar me expondo e recebendo. Então eu acho que esse tapa na cara semanal foi para mim mais uma vez. Eita, vivendo e aprendendo, né? Vamos lá encerrar para a gente ir para o nosso momento de estudo? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, agradecendo a oportunidade do abraço amigo, um abraço fraterno e verdadeiro. Que possamos, Mestre, saber conservar aqueles que nos acompanham de coração aberto, sorriso de verdade, das energias doces, cativantes. Que a sua luz e a sua paz possam alcançar todos. Em especial, quero agradecer e pedir para que a sua energia alcance todos os médiuns que chegaram para trabalhar conosco. Que eles possam ser recebidos com abraços calorosos, carinhos, que possam ter paciência de aprender, de crescer. Sabemos que o trajeto não é fácil, o processo de aprendizagem nos dá e nos apresenta surpresas, algumas desagradáveis, mas que o coraçãozinho de cada um deles, Mestre, possa estar preparado e aberto para vivenciar, enfrentar e vencer as dificuldades do trabalho mediúnico, na certeza de que são eles os trabalhadores da última hora, o sal da nossa terra. São eles, Mestre, que vieram para nos salvar, que possamos
manifestar de uma forma até um pouco grosseira, mas é o exército da luz que veio conduzir aqueles que ainda não conseguem enxergar com seus próprios olhos. Eles possam se atentar às suas responsabilidades, entendendo e aprimorando cada vez mais os seus conhecimentos, enxergando em seus amigos, em seus colegas, alguém que possa auxiliar e alguém que um dia eles precisarão auxiliar também com amor e carinho. Gratidão infinita a cada um deles que se predisporam, Pai, a trabalhar, a alcançar os seus irmãos que ainda não conseguem brilhar por si só. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa abraçar a cada um. Que o manto sagrado de Nossa Mãe Maria Santíssima possa sempre cobrir os seus corpos, as suas mentes e preparar os seus corações para os trabalhos mediúnicos que não são fáceis, mas são extremamente necessários para os nossos irmãos que ainda sofrem tanto. Graças te damos todos os dias, Pai, e que o Senhor seja louvado em todos os lugares, e que assim seja. Que assim seja. E olha que legal. O livro que nós estamos estudando, Herdeiros do Novo Mundo, escrito por Lúcius, o espírito Lúcius, né, psicografado por André Luiz Roriz, ele coloca muito, enfatiza muito esse trabalho, porque a gente tem o hábito de achar que só porque eu tô, não precisa ser na casa espírita não, tá, gente? Pode ser na igreja, católica, evangélica, protestante, diz o que for. A gente acha que só porque a gente tá lá dentro, atuando, trabalhando, limpando, arrumando, benzendo, né, orando, a gente está num grau elevado, a gente está num patamar superior, a gente já está salvo, né? E esse livro, Herdeiros do Novo Mundo, ele enfatiza muito isso. Ele pega primeiro, né, como exemplo, dentro da casa espírita, o trabalho mediúnico, mas ele vai mostrar de todos os ambientes, né? Que não basta você estar lá dentro, orando, fazendo barulho, né? Mostrando para os outros que você é uma pessoinha boa, só aqui na parte de fora, né? Igual o texto que eu li ontem, só na parte escovada do ambiente social, mas como todos nós sabem, nosso mestre, ele enxerga o mais íntimo do nosso íntimo. Ele conhece partes de nós mesmos que nós não conhecemos. E esse livro vem mostrar isso. E ele enfatiza também, mostrando como que funciona o trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita. E isso é muito interessante para que as pessoas possam estar entendendo que não tem nada de magia lá dentro. É tudo estudo e é muito focado, é muito puxado. Ali não tem espaço para quem tem preguiça de ler, quem tem preguiça de pesquisar em lugares que realmente tem base de estudo. Ali é para quem gosta. Ampliar meus horizontes, conhecer uma coisa parecida. Nossa, eu tô aqui no Espiritismo, vi que a quântica traz umas coisas. Peraí, deixa eu ir dar uma olhada. É assim que funciona. Não é se fechar só para isso e seguir essa linha, igual aqueles cavalos, coloquei esse tampão assim que até Kardec pediu. Ele deixou muito bem claro. Essa é a primeira porta que nós estamos abrindo. Daqui em diante nós vamos abrir muitas outras. Então é preciso a gente ter coerência, equilíbrio, pé no chão, não deslumbrar com as coisas que a gente vai entendendo, humildade e muito estudo. Então vamos lá. Na semana passada, nós começamos o primeiro capítulo, né? Vamos pegar aqui. Alertas e informações. Profecia do princípio das dores. Mateus, capítulo 4, versículo de 3 a 14. Nós estudamos isso e já entramos na introdução, né? Que foi Bezerra de Menezes, que é um dos protagonistas desse livro, assistindo uma reunião mediúnica que acontecia na casa. Então vamos lá, vou voltar um parágrafo para a gente continuar. A reunião, como de costume, caminhava para o encerramento depois que as suas últimas entidades haviam sido reconhecidas pelos abnegados servidores do mundo invisível que lá se empenhavam no trabalho sacrificial e abnegado. No momento destinado, a palavra final
de Ribeiro, o mentor dos trabalhadores, acercou-se do médium escolhido e, tocando-lhe os centros da sensibilidade, recebeu a habitual reação favorável do medianeiro em serviço que, com facilidade, lhe identificou os tonos vibratórios já conhecidos. Assim, envolvido pela atmosfera fluídica de Ribeiro, Alberto entregou-se ao transe com a serenidade costumeira, permitindo que o campo de energia do espírito o envolvesse e, de maneira suave e natural, lhe ocupasse os terminais nervosos numa enxertia positiva de ideias que acabariam atuando sobre a epiglote e transformar-se-iam em palavras claras. Isso são as intuições, tá? Quando a gente está fazendo trabalho mediúnico, a gente nunca está sozinho, é sempre necessário um preparo dos médiums e a gente precisa estar sempre atento, porque as intuições elas vêm sutis, elas vêm como se fossem os nossos próprios pensamentos. Mas fora dessa situação, se você for parar para analisar com paciência, você vai ver que muitas vezes você não tem graduação mental para ter uns pensamentos assim. Continuando. Boa noite, queridos irmãos. Falou pausadamente, controlando as emoções do médium, que se entregava por completo ao seu impulso mental. Nossa presença costumeira ao final de cada trabalho tem a finalidade de comentar os feitos da noite e, ao mesmo tempo, abraçá-los com as orientações que são indispensáveis ao trabalho do Senhor. No entanto, assumo as faculdades de Alberto na condição de simples organizador de seus fluidos, preparando o aparelho mediúnico para que outro irmão lhe possa utilizar as faculdades. Por isso, solicito de todos que aguçem os ouvidos e abram mente e coração para que as orientações de nosso amorável Bezerra possam chegar-lhes ao imodalma com clareza e entendimento nas palavras de alerta e carinho que lhes vai dirigir. Tão logo me afaste do nosso irmão Alberto. Que a bondade de Jesus nos ampare a todos. Dizendo isso, sem maiores delongas, afastou-se de Ribeiro, carregando em seu campo de influência o perispírito de Alberto que, embevecido, se deixava vibrar na atmosfera de suavidade e encantamento que caracterizava as emoções de Bezerra de Menezes. Ribeiro permaneceria controlando as forças vitais do corpo físico do médium, criando uma espécie de ambiente elevado para que as ligações espirituais do médico, dos pobres, com o aparelho mediúnico estivessem preservadas e firmes, facilitando a transmissão da mensagem sem as interferências do médium ou nascidas na curiosidade dos ouvintes. Que a paz esteja com todos os corações, queridos filhos. Observando o empenho de cada um na obra de todos nós, aqui estamos para congratular-nos com novos esforços, uma vez que, graças a eles, a eficiência dos atendimentos espirituais está ganhando em qualidade, o que se fazia necessário há muito tempo. As horas difíceis se multiplicam a cada dia no horizonte das criaturas que dormem. Quando acolheu ao homem, convocando ao anúncio do reino de Deus, que deixasse aos mortos que lhe sepultassem o corpo do seu pai falecido, Jesus conscientava-nos ao pensamento claro sobre a condição de mortos-vivos, apresentada pela imensa maioria dos irmãos que estão ocupando corpos carnais neste momento na terra. Não dispostos a despertar ao som dos clarins generosos que convocam o idealismo ao serviço do bem, os mortos-vivos estarão sendo chamados à vida, à consciência, à lucidez, por meios diversos, mas igualmente dolorosos. Gente, mortos-vivos não são esses mortos-vivos que a gente assiste nesses The Walking Dead da vida, não, tá? Esses mortos-vivos a qual ele se refere são pessoas que realmente elas estão mortas, mas ainda estão caminhando aqui sobre a terra.
Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, sabem o porquê estão doentes emocionalmente, mas não buscam melhorar, não buscam se cuidar, não buscam limpar a sua mente e seu coração de tanta energia negativa, tanto pensamento negativo que eles mesmos geram. E aí eles abrem o campo para pessoas desencarnadas que também vivem nessa mesma situação. São praticamente mortos-vivos. Só que uns dos mortos-vivos ainda tem corpo físico, ainda caminha aqui sobre a terra. Agora tem outros mortos-vivos que já tombaram, né? Que já estão lá do outro lado. Então é assim, tá? Não vamos levar para o lado da figura da série dos filmes, não. A falta de base firme, de alicerce na rocha, no entanto, fará com que esses imaturos seres frequentadores de religiões e cerimônias não saibam como agir diante das agonias que terão de enfrentar. E a depressão também, tá? Ela entra nesse quadro de mortos-vivos. Quantas pessoas estão vivas ansiando não estar, sem sequer ter ideia de que não adianta perder o corpo físico. Quando você perder seu corpo físico, a sua dor vai triplicar, porque ele funciona, o corpo físico, como uma peneira. Então, o que você sente aqui no corpo físico, você sente dobrado, triplicado quando você desencarna, beleza? Por esse motivo, queridos filhos, é que estamos aqui. É necessário estarmos alertas e vigilantes para que as angústias alheias não sejam assumidas como angústias próprias. São convocados a servir como enfermeiros junto à chusma dos doentes, lembrando-se de que precisam manter o cuidado para não se contaminarem com a epidemia da tristeza, da energia negativa. E entre os homens haverá de se alastrar a do medo, a da revolta e a da agressividade à medida que a dor assumir a tarefa de produzir despertamento por atacado. E já está acontecendo, tá? Não serão apenas as crises financeiras que irão toldar com o seu manto de preocupações e angústias a alma dos indiferentes. Multiplicar-se-ão as enfermidades físicas, os acidentes geológicos e atmosféricos, as conflagrações sociais, de forma que a todos estará sendo avaliada a reação diante dos desafios diversos. Serão bem-aventurados se guardarem a serenidade nas horas difíceis e sem desespero nem entorpecimento, empenharem-se na obra da esperança, sinalizando o caminho aos perdidos da rota. Como assim entorpecimento, Etienne? Tá na moda, gente, porque antigamente as pessoas se sentiam mal, se sentiam tristes, elas iam lá, tomavam umas, né? Faziam outras coisas e se iludia ali que naquele momento eles tinham melhorado. Hoje as pessoas fazem normal o uso de medicamentos, de comprimidos. Elas não estão bem emocionalmente, tem crise, claro que tem casos e casos, tem pessoas que já é um transtorno hormonal, né? Tem outros que são traumas pesados, mas as pessoas estão fazendo do seu refúgio, da sua dor, da sua angústia, os comprimidos, ansiolíticos, antidepressivos e as tarjas pretas. Isso detona o seu corpo, detona a sua mente e te faz ser dependente. E é dependente químico, sim. Não faz muita diferença das outras situações. E a maioria das vezes as pessoas estão assim por deficiências morais, por causa dos seus pensamentos, por causa da falta de humildade, de valores que lhes foram ensinados que não estão corretos. E é realmente muito difícil a gente desaprender para reaprender. Mas é um processo que todos nós teremos que fazer, beleza? Suas exemplificações serão tesouro no meio da tempestade. E graças a elas, os que possuam algum entendimento poderão encontrar forças para não desabarem na angústia coletiva, nem tresloucarem-se em condutas desesperadas. E essa angústia coletiva vai atingir a todos. Ela já está atingindo, né? A gente está aí vivendo a fase do desespero emocional. Quantas pessoas sorriem enquanto choram por dentro. E é por isso que eles pedem para que a gente se aprimore, para que a gente se conheça, para que a gente possa ter forças para lutar contra essa angústia que vai assolar todos, não vai ficar um sem passar pelo processo.
De dois lados da vida se realiza grande transformação, já em andamento desde muitos anos, mas que se acelera neste tempo, porquanto é necessário que todas as coisas sejam concretizadas. Esse aviso se destina às suas vidas pessoais, igualmente porque em seus lares também repercutirão as mazelas que cairão sobre todos nós. Nada de privilégios especiais ou proteções injustificáveis, notadamente para aqueles que já sabem como se proteger. Não seria lógico que se cuidasse mais do enfermeiro, que já se qualificou pelo aprendizado da enfermagem, do que do doente que nada conhece. Tá entendendo? Não vai adiantar nada você já ter estudado, já saber como funciona, mas não usar. Você já tem conhecimento, usa para te ajudar e ajudar os outros, porque a atenção maior vai para quem não sabe. É como enfermeiros que estão habilitados na escola da vida, todos aqueles que, como vocês, participam dos banquetes da verdade e do Espírito. Por isso, saberão velar pela dor alheia, sem se olvidarem da higiene espiritual que os protegerá da asepsia de pensamentos e sentimentos, da esterilização das palavras e atitudes, para matar todos os germes que os contaminam com o mal. Quando Noé aceitou construir a arca para salvar do afogamento os que nela quisessem entrar, assumiu para si próprio um imenso e extenuante trabalho. No entanto, graças ao devotamento do ancião, o ancião conseguiu, ele próprio e sua família, encontrarem a proteção e a segurança que os demais não quiseram quando chegou o momento áspero da tormenta final. Assim são os convidados do Senhor. Os próprios trabalhadores da última hora não estão livres do suor, do cansaço, do desgaste e dos testemunhos da fé. No entanto, chegará o momento da serenidade se tiverem honrado com empenho a obra de Deus. Encarnados e desencarnados já estão sendo preparados segundo suas vibrações específicas, a fim de que a atmosfera humana não fique à mercê dos ataques da vasta horda de ignorância que se opõe aos nobres princípios representados pelo Cordeiro de Deus. Esforcem-se por entrar pela porta estreita e não descansem até que o consigam. Do lado de fora, posso lhes afirmar, já há prantos e ranger de dentes. Que a paz de Jesus vos abasteça em todos os momentos da vida, sobretudo na hora difícil dos testemunhos, que são o prenúncio da alvorada da esperança. Boa noite, queridos filhos. Essa foi a mensagem que Bezerra deixou para os trabalhadores. O silêncio do ambiente era a marca de emoção que penetrava nas mais profundas fibras daquelas almas, uma vez que não só aos encarnados esses alertas eram úteis, mas para todos os desencarnados que lá se congregavam, curiosos e sofredores, aflitos ou revoltados. Ribeiro aconchegou Alberto de regresso ao corpo físico, que com o semblante sereno e emocionado retomou o controle pleno das faculdades orgânicas, sem esconder o profundo e benéfico impacto que as energias de Bezerra lhe fundiam no próprio ambiente vibratório. A prece de agradecimento foi conduzida por um dos trabalhadores encarnados e logo a seguir restabelecia a luz do ambiente. Jurandir, o dirigente encarnado da reunião, tomou a palavra e arrematou ainda sobre a inspiração de Ribeiro. Fomos beneficiados com avisos sublimes que merecem meditação e reconhecimento de nossa parte, para que possam ser devidamente apreciados e aproveitados. Assim, deixemos os comentários costumeiros para o nosso próximo encontro e sigamos para nossos lares rapidamente, sem perdermos as doces vibrações que nos envolvem nem a profundidade dos alertas que nos chegaram, por acréscimo da misericórdia divina e pela bondade de tão augusto representante desse Cristo de Deus entre nós. E a gente encerra aqui o estudo de hoje,
para que a gente possa mesmo ficar com essa mensagem na nossa mente e compreender a real necessidade de entender os ensinamentos de Cristo. Ninguém está pedindo para você ser santo, não, até porque você pode fazer o maior esforço do universo que nessa vida você não consegue. Você pode aí triplicar seu esforço de forma extraordinariamente não humana, que você não vai ser perfeito nessa encarnação. O processo é muito lento, o processo é muito longe, nós somos muito imperfeitos. Mas eles pedem para nós equilíbrio, sensatez, maturidade e calma, serenidade para enfrentar esse momento de turbulência que está todo mundo enfrentando. Parece que está todo mundo com a panela de pressão aqui no peito, que não está aguentando, ela está latejando, e todo dia eu durmo e acordo, e essa panela de pressão ainda está aqui dentro de mim. Busca você, dentro de você. Para de se preocupar com a opinião dos outros a seu respeito. Siga a sua estrada, avalie os seus pensamentos, para que você possa finalmente conseguir controlar essa angústia que é de todos que estamos passando por esse processo de transformação, de separação do joio e do trigo. E é esse controle que nós vamos começar a estudar e que vai fazer toda a diferença de quem é um e de quem é outro. Não é o fato de eu ir na igreja, de eu ir lá no centro, de eu, né? Eu dou esmola toda vez que eu passo ali no sinaleiro. Não é isso, não. Ah, não, todo fim de semana eu tô na caridade da caravana, não sei o que, não é isso, não. Tá? Então é a sua frequência, a sua capacidade de lidar com essas vibrações e manter-se no controle. Um beijo no coração de vocês, que a gente possa estar aqui mais uma vez reunidos estudando na próxima semana. Quero agradecer todos vocês que estão comigo, participando, acompanhando, estudando, porque é para nós, gente. Nós estamos precisando. Tem dia que nós acordamos bem, tem dia que nós não acordamos. E é nesses dias que a gente tem que estar aí atento, estudando, com a cabeça voltada sempre para a positividade. Tá bom? Gratidão para vocês que nos acompanham sempre. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa acompanhar vocês durante toda a semana. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.